projeto Café Dialógico. É um projeto suplementar de ensino do Laboratório de Políticas Públicas Educacionais, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFRN. E a ideia desse café dialógico é a gente ter uma conversa, trocar ideias entre professores, alunos, e hoje nós estamos tendo o prazer de trocar ideia aqui, um bate-papo com o professor Jaime Giolo, da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E a gente tem algumas questões para iniciar esse bate-bola aqui, essa conversa. Professor Jaime, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar fazer parte do nosso projeto. E é um momento assim que a gente quer que seja assim, bem descontraído, é como se nós estivéssemos nos encontrando no corredor das nossas instituições, ou num desses eventos que a gente tanto gostava de nos encontrar, trocar ideias, Amped, Rede Universitas, e a gente não está podendo nesse momento, né? Mas faz de conta que nós nos encontramos para tomar um cafezinho e sim. Eu vou perguntar para você, como é que está vivendo esse contexto? Como é que estão as suas atividades em contexto remoto? Me diz aí como é que você está vivendo esse momento de pandemia. Em primeiro lugar, queria dizer que para mim é uma honra estar participando desse diálogo, desse café dialógico. Desse café virtual. Eu, na verdade, aqui estou tomando um chá, né? Então. E eu estou tomando um cafezinho aqui. E café dá muito trabalho para fazer, por isso que eu faço chá, compro esses chás de mercado aí, só coloco água quente, está feito o chá. Mas é de fato muito importante nós conversarmos sobre este tema. E nesse ambiente que nós estamos vivendo, e que não é, vamos dizer, tranquilo para ninguém, porque a gente não estava preparado, ninguém se preparou para isso, não sabíamos que isso aconteceria. Né? De qualquer forma, eu falo agora na posição de professor de um campus universitário da Federal da Fronteira Sul, o campus Passo Fundo, onde tem apenas o curso de medicina e os programas de residência médica, e que nós interrompemos aqui as aulas, como aconteceu com todas as outras instituições educacionais do país. Ainda em março, nós tínhamos dado algumas semanas de aula apenas, e depois ficamos recolhidos, como era a orientação que recebíamos, e eu continuo assim, recolhido dentro de casa. Eu moro sozinho, um apartamento enorme que eu tenho aqui, simples, mas grande, e conversando com as paredes, e especialmente com os livros. Para mim foi importante, porque eu tinha acabado de deixar a reitoria, fazia anos que eu estava afastado da academia, e assumi 3 disciplinas no curso de graduação, e mais uma disciplina no mestrado em educação do Campus Chapecó. Então, eu precisava de um tempo para preparar minhas aulas, fazer meus estudos e assim por diante. Então, ela não me abalou, essa pandemia não me abalou em termos psicológicos, assim por diante, e também não me criou grande mal-estar, tendo em vista que eu tinha muita tarefa para fazer. O tempo, para mim, foi pequeno. Mas também continuamos no campus fazendo estudos e programando um possível retorno, dialogando com os alunos, fazendo pesquisa com os alunos, com os professores, para saber as opiniões de cada um. E o tempo foi passando e as coisas foram amadurecendo. E da parte dos alunos, nós percebemos claramente uma ansiedade. Depois das primeiras semanas que eles conseguiram, de saída, manter um plano de estudos ligado às disciplinas, assim por diante, depois eles mesmos confessaram que não conseguiram mais manter aquilo. Então, começaram a se dispersar em termos intelectuais, em termos de estudo.
Então, havia uma ansiedade forte para retornar. Nós fizemos um planejamento muito claro e retornamos em agosto, com o calendário acadêmico, tanto assim que acabamos agora o primeiro semestre esta semana. E a semana que vem já começamos o segundo semestre de 2020, né? Com a perspectiva assinada de estranho acontecer, no final do ano que vem a gente coloca em ordem um calendário acadêmico aqui. Mas fizemos um planejamento todo complexo, completo, auxiliado especialmente pelos professores que são da área, todos são da área da saúde. Então, tínhamos certa tranquilidade também em relação a isso, porque estávamos trabalhando com profissionais que entendiam das coisas e conscientes dos cuidados que tínhamos que tomar. Submetemos ao Conselho Universitário e o nosso campus teve, então, condições de retornar. Nós retornamos, e as minhas aulas são todas virtuais, eu dou aula daqui, organizei o meu espaço adequado, contratei uma internet mais potente e tinha passado alguns meses preparando minhas aulas todas. Então, eu fiz as apresentações, selecionei vídeos, selecionei textos, organizei adequadamente as coisas, retornamos e tocamos a vida. Tá? Qual o componente curricular que você está responsável? Eu trabalho com bioética e ética médica, e trabalho com duas disciplinas de conteúdo geral, que nós chamamos aqui de domínio comum, que é meio ambiente, economia e sociedade, e uma terceira que é direitos e cidadania. E no mestrado em educação trabalho com políticas da educação superior brasileira. Então, estou ali. Essa da educação superior brasileira, para mim, é um pouco mais tranquila, porque vivi isso, né? Não só estudei a educação superior brasileira, como desde 2005, eu vivo isso desde que eu fui para o INEP, trabalhei lá. Então, a política da educação superior é muito próxima para mim. Mas as demais disciplinas, a de bioética, ética médica, mais tranquila. Mas as outras, em tese, eu não tinha administrado nunca. Então, preparei essas coisas. E está funcionando bem. Nós fizemos avaliações agora, no final do semestre, com um instrumento encaminhado aos professores e alunos, mas eu fiz nas 3 disciplinas que eu participei também uma avaliação sobre esse período. O que eu detecto daí? Que o primeiro semestre do retorno é mais tranquilo, especialmente em relação aos alunos, se eles estão, vamos dizer, tomados por essa ansiedade de retornar. Então, quando há esta perspectiva de retornar, eles se empenham muito mais para que dê certo e também desculpam facilmente as dificuldades. Mas as avaliações que eles fizeram foram boas, diz que aproveitaram bem as disciplinas, enfim, a retomada do calendário acadêmico reorganizou o plano de estudo deles, eles começaram, portanto, a voltar a seus livros, aos sistemas onde eles colhem seus conteúdos e suas informações de forma metódica para trabalhar. Além disso, eles passaram a ter uma economia de tempo maior, que são os deslocamentos. Um curso de medicina leva alunos para o campus de manhã, leva de tarde, leva de noite. Então, esses deslocamentos, embora a maioria dos alunos more muito próximo do campus, mas sempre levam tempo, né? Gasta tempo que eles agora usam ali. Mas eu acho que o próximo semestre já será mais difícil. Mais difícil porque o retorno já aconteceu, os problemas, as lacunas da formação vão começar a aparecer com mais crueza, assim, serão percebidas desta forma, e mesmo nas avaliações apareciam certas
coisas que são claras. Afinal, nós temos um itinerário de formação que é presencial e que depende desses espaços acadêmicos, dessa convivência. O outro é importante, o outro real, não o outro virtual, né? O outro e os outros são muito importantes no processo. Mesmo que a gente perca mais tempo, que a gente não consiga otimizar tão bem o tempo quanto se estivermos isolados, esse ganho de tempo, um ganho metodológico, vamos dizer assim, ele não compensa as lacunas da formação societária que se dá nos espaços de sala de aula. Então, é mais ou menos esta avaliação que eu tenho em relação ao que nós estamos vivendo aqui. As minhas aulas, embora bem preparadas, elas impõem uma respeitabilidade junto aos alunos, mas elas ficaram como que palestras, né? É muito difícil a interação no ambiente virtual. Está um pouco melhor, mais intensa com o mestrado, que é uma turma pequena, também são 11 ou 12 alunos, e que é possível pôr todas as pessoas na tela. Mas, mesmo assim, alguns alunos têm internet limitada, que se ligarem, o vídeo também complica tudo. Então, só deixam o som, que fica mais leve, para receber o sinal e para se manifestar, ou coisa assim. Mas nas aulas da graduação, que os alunos são um número muito maior, você não tem como enquadrar todo mundo, e aqui então, o dilema de aqueles que têm internet fraca, que argumentam não poder conectar vídeo e áudio ao mesmo tempo, é maior. Então, você tem uma dificuldade mais intensa de fazer isso. Mas eles avaliaram também adequadamente as disciplinas que eu dei. Eles acham que se aprende também a ouvir a aula expositiva. Acho que esta realidade também vem firme, né? Vem firme uma certa revalorização da pedagogia tradicional, vamos dizer assim, que ela não é em tese. Eu nunca fui partidário que a pedagogia tradicional é passiva. A gente, quando escuta alguma coisa interessante, embora apenas escute, a gente nunca é passivo. Basta ver que quando a gente assiste filmes, por exemplo, quando os filmes são interessantes, a gente ri, a gente chora assistindo o filme. Ou seja, embora haja um emissor único e, de outro lado, uma pessoa que observa e que escuta, esse não é um polo passivo, é preciso repor. Eu acho que a pedagogia progressista repôs isso já há algumas décadas. Tenho a impressão que a experiência que nós estamos tendo agora vai colocar isso. Mas, em relação à medicina, há uma proibição de ter aulas à distância na medicina, são presenciais. Agora tem esse período da pandemia, tem uma permissão temporária sobre isso. Mas mesmo que fosse uma permissão permanente, eu tenho certeza que todos vão preferir voltar às aulas presenciais. Com certeza. Inclusive eu. A gente sente muita falta, né? E uma questão que nesse projeto suplementar de ensino, sem ser esse café dialógico, um outro, que era Educação Política em Tempos de Distanciamento Físico, que nós concluímos no semestre passado, nós lançamos uma avaliação do projeto. E você falando aí, uma das questões que nós colocamos para os inscritos, que foi em torno de 82 inscritos nesse projeto, e 62 realmente participaram do projeto inteiro. Aí, para ele receber o certificado,
eles, esses 62 receberem o certificado, eles tinham que passar por esse formulário no Google Forms para dizer. E uma das questões era por que ele não ligava a câmera. E, surpreendentemente, uma das maiores percentuais de respostas é a questão da timidez. Porque, como o questionário era você não precisava se identificar, né? Então, eles diziam, de fato, essa questão da câmera, da qualidade da internet, foi o que teve menor marcação. Na verdade, o que teve aqui para nós, né, desses 62 inscritos, foi a questão da timidez, de se expor e mostrar o fundo da sua casa. Quer dizer que essa coisa também, que esse contexto de a gente está entrando na casa do outro, né? Então, muitos ficaram tímidos de mostrar a sua casa, então não abrem as câmeras. Então, isso é uma questão interessante, essa invasão entre esse espaço entre o público e o privado meio confuso, né? Então, é uma questão que esse contexto remoto também trouxe para a gente, pelo menos, pensar sobre isso, né? Sim, sim. É muito provável que a questão da internet, para muitos casos, é desculpa, né? Tem outras motivações e assim por diante. Embora eu tenha deixado muito claro para as pessoas que eles poderiam, inclusive, estar deitados no sofá ou deitados na cama, não haveria problema nenhum. Mas é evidente que a intimidade é a intimidade das pessoas, e a gente tem vamos dizer, uma sensação, uma inclinação a preservar a intimidade, e a casa é um lugar íntimo, né? Então tem essa questão. E a timidez, especialmente para quem provém das classes populares, ela é forte, Os espaços de fala públicos, institucionalizados, eles foram sempre obstruídos, as classes populares. Exatamente. Então vencer isso aí é difícil, né? É difícil. Eu acho que varia de lugar para lugar, também de curso para curso, mas, de maneira geral, esse pode ser uma das razões mais importantes, né? No presencial, a gente consegue vencer isso aí com dinâmicas e assim por diante, mas a distância é difícil, não há muito o que fazer em termos de dinâmicas, né? Não tem. Mesmo porque estamos todos numa tela, mas cada um está completamente no seu canto. Não temos coletivos para contagiar, vamos dizer, uma lógica de funcionamento das coisas, né? E parece que nesse modelo remoto, a impressão que eu tenho é que esse contexto de pandemia, ele colocou em letras garrafais aquilo que nós já sabíamos, né? O que nós já conhecíamos, já sabíamos que havia questões de acesso, desequilíbrios, né, em relação a isso, desigualdades, o acesso social não é o mesmo para todo mundo. Segundo uns dados aí da Forprace, da Andifes, né, um fórum que fizeram uma pesquisa, diz que o percentual, não sei se você teve acesso a essa pesquisa, o percentual da renda per capita familiar do estudante de uma instituição federal é de 75%, segundo essa pesquisa, é de entre 1 a 1 salário mínimo e meio. Então, muitos, contrariando muito essa imagem que nós temos de que quem está dentro da universidade tem dinheiro, tem tudo perfeito, maravilhoso. E, em muitos casos, as pessoas não têm uma boa internet, um bom computador, que só ele faz uso exclusivo desse computador. Também, nessa pesquisa, muitos disseram que o computador era para a família, então o filho ia ter que dividir o computador com as atividades da escola, com a sua mãe ou pai. Então, assim, é um contexto que tem 1000 coisas aparecendo que nós já sabíamos que elas existiam, mas que, de alguma forma,
o contexto remoto trouxe, né? Uma das questões que você tocou é que nós damos mesmo aulas mais expositivas. Por mais que nós pensemos que não, as nossas aulas são muito ainda nesse formato de expositiva, né? E agora, como fazer algo mais dinâmico ou inovador? O que está sendo feito? O que é possível fazer? Então, acho que são coisas que a gente está precisando parar para pensar. E com relação à sua relação íntima com isso tudo, está tranquilo, né? Você disse aí no início que está bem. Não, tá bem porque eu tenho uma carga de trabalho extraordinária, então todo o tempo que me sobra eu estou ocupado, né? Porque além disso tem sempre muita palestra e bancas e textos para escrever, as pessoas encomendam coisas e você vai ter que ir dando conta. Mas eu, durante 3 décadas ou mais, a minha rotina é levantar de manhã, ir para a universidade e voltar à noite. Mesmo quando estava no Ministério da Educação, eu saía de manhã, ia para o Ministério da Educação e voltava à noite, 100 horas para voltar. Às vezes era 11 ou 12 horas. E agora levantar e ficar em casa, permanecer em casa e sair apenas para fazer alguma caminhada em horários específicos, ou então ir para o mercado, para a farmácia, e alguma vez para o campus, porque eu tenho ido, o campus é pertinho aqui, tenho ido lá também, todos os cuidados, mas fundamentalmente estar em casa, para mim é muito diferente de tudo que eu já vivi. Mas eu não tenho tempo para ter, vamos dizer, monotonia. Eu tenho muitas coisas para pôr em ordem, né? Muito livro para estudar. Alguns aparecem aqui ao fundo do meu vídeo aqui, mas eu tenho mais do que isso. Eu tenho uma enorme biblioteca. E ela estava silenciosa fazia muito tempo. Agora que ela está começando a ficar barulhenta, né? Ainda bem. Mas eu sempre fui fã da presencialidade. Talvez eu seja o maior crítico do Brasil a esse negócio da educação à distância, que eu acho que vai ser uma tragédia para o itinerário acadêmico brasileiro. Teremos mais de 2,5 milhões de alunos fazendo cursos à distância, enquanto os cursos presenciais estão diminuindo de tamanho e de quantidade, né, no Brasil. Isso acho que será um prejuízo, mas muitas vozes dizem o contrário, de maneira que aí também ficamos com opinião, né? Mas, enfim, tem isso. Eu acho que as dificuldades, os períodos de mais dificuldades, a gente acaba tendo maior tolerância com as pequenas coisas e se focando para solucionar os grandes problemas. E acabamos dando conta das coisas. E isso é legal, ou seja, a gente não cai no abatimento. E no imobilismo, né? E se aprende bastante. Não há nenhuma ferramenta digital que seja milagrosa, mas há um conjunto delas que a gente aprende a usar melhor, né? Nós usamos o Webex da Cisco, que é muito legal, assim, né? E, além disso, integradas com o Moodle, que, por sua vez, está integrado no nosso sistema acadêmico, e outros aplicativos que o pessoal usa para fazer, inclusive, exercícios online imediato. E a nossa experiência aqui é de aula telepresencial, ou seja, nos mesmos horários das aulas, no mesmo dia, todo mundo conectado, nós fazemos a chamada, tem as presenças e tudo isso, né? Para não ser assim uma coisa que você disponibiliza conteúdo e o aluno se vira. Não, as aulas acontecem realmente, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, que as aulas aconteçam. E grande parte dos professores, inclusive, deixam gravado aí os alunos, especialmente nas disciplinas mais técnicas, assim por diante, que
que exige muita memorização ou coisa parecida, acabam retornando às gravações. Isso também é legal. Eu, por exemplo, estou preparando, vou dar um cursinho em janeiro para os professores sobre edição de vídeos, porque também estão trabalhando com vídeos, estão montando vídeos, e aí existem... Isso todo mundo sabe fazer, mas fazer uma edição para colocar legenda, ou para fazer efeitos especiais nos vídeos, assim por diante, então as pessoas estão querendo se aperfeiçoar nisso. Como eu tenho alguma experiência nesse terreno também, por curiosidade, eu vou dar essa capacitação, como tem outras capacitações de outros sistemas e tal. Então, estamos também usando melhor essas ferramentas. E muitas delas vão continuar no presencial depois a serem usadas e tal. Tudo ajuda, mas a tendência é buscar uma tela que permita ser quadro negro. Não? O quadro negro ele é uma figura importante na vida escolar. Eu acho que nós vamos sair daqui valorizando essas coisas que fazem parte da nossa história da vida escolar. Jaime, me tira uma dúvida. Eu vi você falando aí do Moodle, eu fiquei pensando, vocês aí conseguiram usar os recursos que tinha da EAD nesse momento? Sim, esses ambientes, vocês trouxeram? Sim, nós não tínhamos estrutura de EAD. Eu me recusei a implantar, a credenciar a Universidade Federal da Fronteira Sul a ministrar cursos à distância. Tá? E para todos os cursos, vocês não fizeram parceria com a Universidade Aberta, ou AD? Não fizemos. Nós trabalhamos na presencialidade. Bem, também começamos em 2010, tendo que montar 38 cursos de graduação presenciais, e depois criamos mais, fomos a 46 cursos de graduação presenciais, então não tinha muito o que pensar, e tínhamos que montar, além disso, a universidade inteira, construir todos os prédios, levar a energia elétrica, a fibra ótica, esgoto, água, fazer os acessos, calçamentos e tudo isso, de forma que e criar toda uma plataforma digital dentro da universidade para dar conta dos sistemas acadêmicos e outros sistemas virtuais, o nosso banco de dados, a nossa estrutura de telefonia interna. Então, tudo isso precisou ser montado do zero, ou seja, não tinha nem espaço para pensar em fazer plataformas virtuais para cursos à distância. Mas, além disso, evidentemente, que tinha a ideologia do reitor, que era muito contrária a tudo isso, né? Contrária à educação à distância. Eu escrevi sobre isso, eu tenho profundas reservas a esta modalidade, embora eu acho que ela é possível para coisas muito específicas, mas ela não é uma modalidade válida, por exemplo, para a formação de professores, especialmente na pedagogia, onde ela detonou o presencial. Ela acabou detonando o presencial. Então, tem essas coisas, mas nós usamos as plataformas que se usa na educação à distância para atividade interna da instituição. Então, o Moodle nós temos desde o começo, profundamente integrado com o nosso sistema acadêmico. Então, você abre lá, o Moodle, aparecem lá as suas disciplinas, aparecem todas as coisas, você pode fazer, aparecem os alunos, você pode fazer as comunicações diretas com os alunos daquela turma, disponibilizar material, fazer uma série de operações. E, além disso, esta Webex, que é muito boa, né? Ela permite trabalho importante. O nosso aqui, não sei se você conhece, é o
o SIGA, sabe? O que nós temos aqui é o SIGA, que também tem essa possibilidade de colocarmos vídeo, fazermos banco de dados. Eu já usava muito esse SIGA antes desse contexto de pandemia, porque eu acho um sistema muito interessante, muito legal. Que eu acho que esse sistema tem a ver com o Moodle. Eu acho que o princípio dele esse Moodle aí também, lá na... Eu sei, ele está integrado no sistema todo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que não sei se você sabia, mas nós estabelecemos parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com as outras universidades, e estamos implantando, já começamos no ano passado, implantando todo o sistema. Muito bom. De lá para nós. Porque os nossos sistemas, com exceção do sistema acadêmico que está bem amadurecido, os nossos sistemas eram principiantes, assim. E compramos um conjunto de sistema de plataformas administrativas, mas que também não funcionaram direito. Nós gastamos muito tempo em adaptar aquilo para a nossa realidade. E agora estamos, portanto, indo de mala e cuia para dentro do sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é muito bom, muito completo. Muito bom. É muito completo, é muito bom, eu gosto muito dele. O pessoal chama de Persiga, mas eu sempre gostei dele, sabe? Porque ele dá a possibilidade de você fazer muita interação pelo esse ambiente virtual. Eu, diferentemente de você, eu faço críticas à EAD, mas eu acho que ela também abre possibilidades se a gente acompanhar de forma assim bem presente mesmo, fazer o acompanhamento de como é que está sendo ministrados os cursos, como é que estão sendo as atividades dentro da EAD, mas eu fiquei curiosa com relação a você dizer que a pedagogia morreu a presencial. Como é que você usou o seu termo que você usou? Não, a expansão, porque a pedagogia é um dos cursos mais importante e privilegiado pela educação à distância no Brasil. Uhum. Já desde 2008, as matrículas à distância superam as presenciais. Eu estudei esses assuntos e pude perceber que, à medida que as matrículas crescem à distância, elas diminuem no presencial. Ou seja, para muitos lugares, a oferta à distância está matando a oferta presencial. E isso é um prejuízo social. Mas é evidente que a gente poderia fazer uma discussão sobre isso, se você quiser, num outro café literário. No outro café, isso que eu ia dizer. Discutirmos esse assunto, porque aí nós podemos trazer argumentos mais abrangentes sobre este assunto, né? Também agora, acho. A experiência que você tem é uma experiência da universidade pública. As experiências de AD da universidade pública são essencialmente diferentes, mas que fique claro que a universidade pública representa um mínimo, um percentual muito reduzido da educação à distância que está sendo feita. Né? Exatamente. Mas, então, esse é um assunto para um outro café, né? Para um outro café. Então, muito obrigada por ter vindo. Já esgotamos aí o nosso tempo, o seu tempo e o tempo desse café dialógico. Muito obrigada. Quer deixar algum recado para fechar aqui o nosso... Eu quero que você transmita aí para o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte um grande abraço, dizendo que tenho uma profunda conexão sentimental com essa universidade e também gratidão por esse processo que fizemos de colaboração, né? Para uma universidade como a Fronteira Sul, que é uma universidade nova, ter a experiência e o know-how e os sistemas de uma universidade consagrada como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi muito importante. E dizer que eu gosto de dialogar sobre a educação. É um assunto com o qual eu lido há 40 anos. Né? Muito obrigada. Você é o nosso primeiro convidado desse café dialógico. Uma honra. O primeiro convidado que está abrindo. Espero que seja um projeto que traga... seja profícuo, que as pessoas entendam como um momento de um papo informal
entre professores, entre seres humanos, em um contexto tão adverso como esse que nós estamos vivendo, e trocas de experiências. Esse vídeo ele vai ficar disponibilizado lá no laboratório, no canal do laboratório, assim que ele receber um tratamento gráfico, tá? E quem quiser assistir, nos ouvir, ok. muito obrigada. De minha parte, estou plenamente de acordo que você coloque isso à disposição para quem quiser. Tá certo. Concordei com a gravação, estou concordando com a disseminação, sem nenhum problema. Tá bom. Também com a edição, se você precisar editar, pode editar, pode coletar só aquilo que for mais interessante. Para mim está tudo ok. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de conversar sobre este assunto importante. Tá bom, muito obrigada e boa tarde, tá bom? Boa tarde. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.